Imagine isso. Você é um jovem pastor, cuidando das suas ovelhas em silêncio, ouvindo o vento passar pelos campos. Mas mal sabe você que sua vida está prestes a mudar completamente. Você está prestes a se tornar o maior rei da história de Israel. Essa é a jornada de Davi, um garoto comum, escolhido por Deus para ser um dos maiores líderes da Bíblia. Fica comigo até o final deste vídeo, porque vou te contar como Davi, de simples pastor, se tornou um dos maiores guerreiros, estrategistas e finalmente o rei mais importante de Israel. Você vai ver que, mesmo sendo jovem, com erros e acertos, ele mudou a história para sempre. Davi não era o mais forte, o mais velho, nem o mais importante entre seus irmãos. Na verdade, ele era o mais novo e passava os dias cuidando das ovelhas. Mas algo incrível aconteceu. O profeta Samuel, sob ordem de Deus, foi até a casa de Davi para ungir o próximo rei de Israel. Todos pensavam que o irmão mais velho, Eliabe, seria o escolhido, mas Deus tinha outros planos. Deus disse a Samuel: "Não olhe para a aparência ou para a altura, pois o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração." E foi aí que Davi foi escolhido. Imagina só, ser chamado para uma missão maior do que você pode imaginar, ainda tão jovem. Agora, imagine enfrentar um gigante. Davi, ainda jovem, viu o exército de Israel tremendo de medo diante de Golias, um guerreiro gigantesco invencível. Mas Davi, confiante em Deus, decidiu lutar. Sem espada, sem armadura, apenas com sua funda e algumas pedras do riacho. Golias zombou dele, mas Davi respondeu: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos." E com um único golpe de sua funda, Davi derrubou o gigante. Essa batalha não era só sobre a força física, era sobre a fé inabalável de Davi em Deus. Mesmo sendo o mais jovem, o menor, ele venceu aquele que ninguém mais tinha coragem de enfrentar. É como se você estivesse jogando contra o time mais difícil da liga e, com toda a confiança, marca o ponto vencedor. Mas a vida de Davi não foi só de vitórias. Após a batalha com Golias, o rei Saul ficou com ciúmes de Davi e tentou matá-lo. Davi teve que fugir, se esconder em cavernas e viver como um fugitivo. Ele passou anos fugindo, sempre confiando em Deus, mas também lidando com suas próprias dúvidas e medos. Davi poderia ter desistido. Ele poderia ter lutado contra Saul e tomado o trono à força, mas ele não fez isso. Em vez disso, ele esperou o tempo certo, confiando que Deus o colocaria no trono no momento certo. Depois de anos de lutas, fugas e desafios, Davi finalmente foi coroado rei de Israel. Mas ele não esqueceu suas raízes. Como rei, ele sempre buscou a direção de Deus e tentou guiar seu povo de acordo com os princípios divinos. A história de Davi nos mostra que, não importa o quão pequeno ou jovem você seja, se você tiver fé e determinação, você pode superar qualquer desafio. Davi foi muito mais do que um rei. Ele foi um exemplo de liderança, coragem e, acima de tudo, fé em Deus.